Olá, meus queridos heróis. Tem FDP em todo lugar. Tem FDP em todo lugar. Hoje a gente vai fazer um react de um acontecimento recente com o Danilo Gentili. Esse vídeo é feito pelo Léo Lins, fazendo um desabafo e, ao mesmo tempo, fazendo uma divulgação sobre um acontecimento, com Danilo Gentili e Bruno Lambert. Depois da vinheta, a gente vai reagir. Elvis Ventura já está aí comigo e a gente vai comentar, assistir o vídeo do Léo Lins e comentar sobre isso. Eu tô aqui bem perplexo. Será que isso é verdade? Tá no Heróis e Mais. Heróis e Mais! Olá, queridos heróis. Estamos aqui no canal do Léo Lins, que fez esse vídeo. Vamos assistir. Eu já vi alguns cortes, tá rolando no Twitter, já viralizou. Tá, acho que até o próprio Danilo, Tony, já falou sobre isso. Elvis, esse vídeo tem quase 500 mil de visualizações. Galera, tá até aqui. o exato momento, quase 500 mil de visualizações. Um vídeo que tem menos de 20 horas, não é isso, Elvis? É, aqui tá dando 19 horas, né, no momento que a gente tá gravando aqui esse react. Mas é isso, né? É uma parada muito... Pô, cara, o Danilo Gentili é igual o Bolsonaro, né? Cheio de traidor aí. Cheio de traidor, né, Elvis Ventura? Cheio de traidor ao redor do cara. Quando você Quando o cara confia demais cresce nas muito, pessoas, né? Quando você confia demais nas pessoas, quando você cresce muito, confia demais nas pessoas, dá chance para as pessoas, acontece muito isso. Eu não tô aqui me comparando, nós, né, Elvis, nos comparando ao Danilo Gentili, mas a gente já teve algumas decepções durante nossa trajetória aqui de 6 anos de Heróis e Mais. Muita coisa aconteceu, muitas facadas nas costas aconteceram. E eu conheço um pouco, né? Fiquei sabendo um pouco sobre o Bruno Lambert. Ele era o gerente ali do Comedy Central, o Funk Comedy Central do Danilo. E eu presenciei um pouco desta ajuda que o Danilo deu pra ele e dessa oportunidade. Então, por isso que eu tô perplexo. Mas o fato é isso mesmo, o Danilo ajudou o Bruno Lambert. Assim, ele deu uma carreira pro Bruno Lambert, porque ele não tinha carreira no stand-up. Ele trabalhava num banco, aí ele foi cancelado pela Tabata Amaral e tal. Mas... voltando àquela questão, né, dos traidores, de você confiar, Tony. Tony, a vítima nunca é culpada, pô. Tem muita gente que fala assim, pô, o cara só se envolve com gente que tá traindo ele. Cara, infelizmente, cara, é assim. Você tem que confiar nas pessoas. Quando elas te traem, tu sai fora. A vida é assim. É uma questão de humanidade confiar nas pessoas, cara. É questão de humanidade. Se você agora, não confiar confiar depois é que o bicho pega aí. O cara te trai, a pessoa te trai, aí você vai e perdoa. Mas você não precisa se aproximar dessa pessoa de novo. Esse é o ponto. Você não precisa mais confiar nessa pessoa do jeito que você confiava antes e tal. Você perdoa, porque o perdão é bom até pra você, mas deixa ela viver a vida dela. Mas vamos lá, Tony. Vamos lá que o Léo Lins tem muita coisa pra falar. Estou de volta. O vídeo de hoje não tem roteiro. Eu estou fazendo ele pra prestar uma homenagem à incrível habilidade humana de sempre superar qualquer expectativa de terceiro no quesito ser filha da puta. Realmente, o ser humano consegue quebrar barreiras. É uma espécie de animal, o ser humano, que consegue transcender qualquer limite imaginável nessa habilidade de ser ingrato e filho da puta com o próximo. E Tony, ingratidão te faz infeliz. Não importa o dinheiro que você tenha, não importa nada. Ingratidão te faz infeliz. Acho que nenhum outro animal na natureza é capaz disso. Eles agem por instintos, mas você não vê um animal que tem o seu alimento, mas mesmo assim ele vai lá e rouba do outro para que o outro fique sem, mesmo ele tendo. Você não vê isso. Não, tem, Léo Lins. Eu entendo o que ele tá querendo dizer, que o ser humano é FDP de verdade, mas tem muito animal aí FDP também. O urso, por exemplo. Esse aí é o FDP de carteirinha. Mas manda ver, a gente entendeu, Léo Lins. Algo exclusivo do ser humano e que merece ser digno de nota, tá? Estou comentando esse caso porque ele já se tornou público, então estou vindo aqui deixar as minhas considerações. Creio que não são notícia na grande mídia porque envolve um comediante sem expressão para isso. Porém... não é na grande mídia, e quando a grande mídia começar a falar, vai... de alguma forma falar mal do Danilo, quando eles forem abordar isso aí. De alguma forma vão falar mal do Danilo. Você tem... Inclusive eu trouxe um comentário aqui de um humorista falando sobre esse caso. Já já a gente vê. Como também envolve um grande amigo, uma pessoa a qual eu tenho muito carinho, faço questão de vir aqui comentar partes do que aconteceram nas internas, para que vocês vejam o tamanho da filha da putagem. Estou comentando sobre o comediante Bruno Lambert. Aí você se pergunta, mas quem é Bruno Lambert? Vou chegar lá para você ver o tamanho da sujeira e da patifaria e da canalice que ele cometeu com Danilo Gentili. É algo assim realmente inimaginável.
inimaginável. E eu acho Caraca. que quando alguém tem atitudes de ingratidão nesse ponto, né, atitudes completamente execráveis, eu acho que isso tem que se tornar público realmente. Por quê? Para que outras pessoas também não saiam lesadas, né? Porque o sujeito... Com certeza, com certeza. O sujeito filho da puta, por que ele consegue aplicar mais golpes? Ele depende de ter uma boa imagem para que alguém confie. Exato, E da ele confiança. consiga ser filha da puta mais uma vez. Então, isso aí. quanto mais pessoas souberem a falta de caráter de um patife, um canalha como esses... Ele tá muito pé da vida, hein? Uai, claro, Tony. Claro, o que o Danilo Gentili fez pro cara, velho. Eu acho que se o Danilo Gentili realmente tem um amigo, esse cara é o Léo Lins, porque ele tá muito puto, mano. Ele tá muito puto. Tony, a gente que não é amigo do Danilo Gentili, a gente só admira, né, parte do trabalho que o cara faz. E mais uma vez, galera, não precisa você concordar com o Danilo Gentili. Eu não concordo. Danilo Gentili, no que tange a parte política partidária, ele tem muitas falhas. Ele, na minha opinião, tá errado em muita coisa do que ele fala, mas... Poxa, a gente tem que concordar que para o politicamente incorreto, atacar o politicamente incorreto, liberdade de expressão, o cara fez um bom trabalho e tem muita coisa legal, na minha opinião, também como humorista falando, né? A minha opinião sobre o trabalho dele, não só sobre os pensamentos dele. Então, assim, a gente fica puto, imagine um amigo mesmo, né? Então eu acho que esse tipo de coisa realmente tem que se tornar público, tá? Vamos lá. Quem é o Bruno Lambert? Quem é? O Lambert é o seguinte, ele roubou o Danilo Gentili. Isso, Roubou. Caraca. Não vamos ficar enrolando pra voltar depois dos comerciais. Bruno Lambert é um comediante que roubou o Danilo Gentili. E o que o Danilo Gentili fez pra esse cidadão pra merecer tamanha desonestidade? Eu vou dizer o que o Danilo fez. O Danilo deu uma oportunidade de carreira, deu trabalho, deu visibilidade, deu dignidade, deu credibilidade. Nada você fala de mal, né? Nada de mal. Ele só fez... O que ele fez, o que ele fez pra ele fazer isso, né? O que ele fez pra ele fazer isso? Nada. O cara simplesmente deu tudo que o cara tem hoje, praticamente, entendeu? Tudo. Tony, não é brincadeira, é tudo que o Bruno Lambert deu foi possibilitado pelo próprio Danilo, cara. Deu tudo isso. E ele retribuiu como? Roubando e sendo um grandíssimo filho da puta. É isso aí. Essa foi a moeda de troca que ele deu por tudo que ele recebeu. Olha, realmente é lamentável. Realmente é lamentável. É lamentável. Eu faço questão de vir a público isso aí. Comentar. Léo Lins tá certo. Tony, filho da puta tem que ser demonstrado, tem que ser, tem que ser... Exposto. Exposto e assim... Massa, isso aí. A gente vai chegar lá, a gente deve chegar lá, o Léo Lins deve ter provas, deve estar tudo aí no esquema. O Danilo já falou. O Danilo já falou. Ele já tá batendo o martelo aí que o cara realmente fez isso. E o Bruno Lambert nunca... Parece que o Bruno até agora não se pronunciou, né? Tony, o Danilo tem prova. Esse tipo de roubo que ele fez, mais cedo ou mais tarde aparece, Tony. O cara tá desviando dinheiro, alguma coisa nessa linha. O Danilo Gentili não ia chegar de maneira... maliciosa e leviana e falar uma coisa dessa, entendeu? Nem o Léo Lins e todo mundo que tá divulgando isso aí. A gente muitas das vezes tá acostumado a ver o sujeito filho da puta se dando bem, né? E a pessoa honesta, a pessoa muitas vezes caridosa, a pessoa que ajuda o próximo se dando mal. E é triste isso. Então vamos ver se a gente, como eu falei, pelo menos divulgando, a gente consegue inverter essa balança, né? Para que as boas pessoas consigam colher bons frutos e continuem sofrendo ainda mais. Deve ter gente pensando que tudo que eu falo hoje também vem falar, quem é você para falar? Você já deveria estar preso. Aliás, tudo que eu faço, alguém fala, mas você não está preso ainda? Fui condenado em primeira instância, estou recorrendo. 8 anos, né? Respeitando um devido processo legal, qual de fato, acredito na justiça, vamos aí para a segunda instância, na qual eu espero ser absolvido. Afinal, não cometi crime nenhum. Contei piadas num palco de teatro. E que bom. Se alguém tá falando, você ainda não tá preso, que bom que eu não tô preso. Que bom que eu não tô preso, porque isso é um sinal que ainda há um devido processo legal no Brasil. E, dessa forma, o nosso país não entra numa seleta lista de países que colocaram artistas na cadeia. Artistas condenados por apresentar a sua arte no local para isso, né? Estamos perto, porque não estou na cadeia, mas cheguei a ser condenado em primeira instância. É isso aí, já tá na boquinha. Próximo de outros países que prenderam comediantes por exercer a sua ditaduras, arte, né? Num teatro.
Quais países? A Alemanha Oriental foi um local onde isso aconteceu. A União Soviética também foi um local onde isso aconteceu. Países que não são referências, né, países com ideologia comunista e socialista. Devido processo legal. Não são democracias, né, Léo Lins? Entrou nesse rol. De vez, né? Que bom que a gente não entrou de vez. Soviética, por exemplo. Né? Então, mas tá na boquinha. Sim, liberdade, respondendo o meu processo e espero ser não tem ombro. absolvido. Mas o vídeo não é sobre Censura isso, não tem ombro. É sobre o caso do Bruno Lambert, que Bruno Lambert é o seguinte, Bruno Lambert, ele ou era, não sei o que vai acontecer com ele, é um comediante stand-up, que eu vou dar aqui uma breve descrição da carreira dele. Eu não sei quando começou a carreira dele no stand-up, no ramo de ser estelionatário, eu imagino que já começou, deve ter um tempo. Imagino, não tem por que falar. Tá? Eu sei desse caso concreto de agora. Tony. Bruno Lambert, cara que rouba é um filho da puta. Não estou falando isso com ódio, com raiva no coração. Não. Estou fazendo uma análise fria dos fatos. De fato, ele nunca foi uma pessoa que se destacou pela sua capacidade artística. Era medíocre, uai. Tanto que ele foi funcionário, ele trabalhava no Banco Safra e fazia comédia stand-up paralelamente. Então era um extra, a comédia era algo que ele fazia por gosto e ele não conseguia viver exclusivamente da comédia. Ele tinha o seu assim como a maioria. Sua fonte de renda primária trabalhando no Banco Safra. Pois bem, ele sofreu uma denúncia por conta de piada num palco, o qual aí, obviamente, eu também acho um absurdo, pela Tabata Amaral. Ela fez uma denúncia. Foi terrível esse caso aí. Por conta foi. Ele perdeu o seu emprego no Banco Safra. O qual, me parece até que depois da investigação, ele foi absolvido. Ou seja, ele não cometeu nenhum crime e de fato não cometeu. Ele estava contando piadas no palco. Fez uma piada com um cadeirante, né? Uma coisa assim. Inclusive, na época, me pronunciei a favor do Bruno Lambert, defendendo ele. Nesse caso em específico, continuo defendendo ele. Mas... Exatamente. O grande lance é que a gente defende essa ideia. A ideia da liberdade de expressão, da liberdade artística, independente se o cara é FDP ou não. Nesse caso, o cara fez uma piada, foi apenas uma piada, e a Tabata Amaral, para ganhar ganhos, para ganhar capital político, né, dar uma lacrada lá, pegou, cara, e usou da influência dela pro cara perder o emprego. Isso ali foi muito terrível. Muita gente pode dizer, não aconteceu dessa forma. Tudo bem, ela talvez não tinha essa intenção, mas que foi um cancelamento de um deputado que tá no alto nível aí social contra um simples comediante. O cara, nem vivia da comédia, Tony. O cara, ele perdeu o emprego dele, ele perdeu o sustento do cara. Ele não ganhava dinheiro com a comédia. O que a Tabata Amaral fez foi terrível, entendeu? Perdeu o seu trabalho no Banco Safra. Na época eu até comentei, muitas vezes quando alguém faz uma denúncia como essa, a pessoa não para pensar nos desdobramentos, porque imagine que se ele tivesse uma mãe enferma na qual ele pagava o tratamento dela com o salário que recebia do banco e aí, perdendo o emprego, ele não poderia mais arcar com os custos que a saúde fragilizada da mãe necessitava. Então você acaba prejudicando diversos... Sentimento nobre, né? Sentimento nobre do Léo Lins aí falando isso. E cometeu algo que, na sua visão, é imoral ou ilegal. Né? Mas enfim, ele perdeu o emprego e ficou sem fonte de renda. E aí entra o Danilo na história. O que o Danilo fez? Primeiro que também o defendeu publicamente, nesse caso da piada. Sim, eu lembro. O Danilo foi além. O Danilo não apenas defendeu ele. O Danilo tem um bar, um comedy club em São Paulo. Aliás, se você não conhece, vá lá pra conhecer. É o My Fucking Comedy Club. Entre nas redes aí pra seguir, acompanhar a agenda. O Danilo contratou o Bruno Lambert pra ser Olha aí, Tony. gerente do My Fucking Comedy Club. O cara caiu pra cima. Ao Bruno Lambert. O Bruno Lambert não apenas era gerente do bar, mas como se apresentava frequentemente no bar, diga-se de passagem, fazendo uma quantidade de shows que ele jamais faria. Que ele nunca jamais faria. Fazer tantos espetáculos quanto nesse momento. Não, num bar que já começa famoso, porque o dono do bar é um cara conhecido no Brasil inteiro. Tony, tipo, o cara nunca teria essa chance, nunca na vida dele, nunca. Elvis, tá dizendo que o cara não tem essa possibilidade de ser famoso na comédia? Cara, eu acho que não teria, entendeu? Tá cheio de humorista muito bom aí, precisando só de uma oportunidade dessa do Bruno. Além dele ser o gerente, ele fazia o stand-up dele lá. Ele fazia os shows dele lá. Eu lembro que uma agenda. Ele botava ele mesmo, uai. Eu sou o gerente. Eu lembro que uma turma da Liga Nerdola foi pra lá e conversaram com o Bruno, conversaram com o Danilo, e eu fiquei morto de vontade de ir lá e tal, e o pessoal falou que ele realmente é um cara lá que cuidava de tudo. Então, além disso, ele
ainda fazia os shows dele, exercia o que ele gosta de fazer, entendeu? Então, tem muita gente boa só esperando a oportunidade que o Bruno teve. Só que aí o cara pegou e, aparentemente, né, segundo o próprio Léo Lins e o Danilo, o cara jogou fora tudo no lixo. É isso aí. Ele estava vivendo da comédia, né? Se apresentando como comediante e não apenas da comédia, mas sendo gerente de um comedy club. Então, assim, ele... E sendo a comédia uma paixão pra ele, era o melhor dos mundos. Era o melhor dos mundos. Então, ele estava trabalhando como gerente no bar. Ele se apresentava frequentemente. Ele tinha uma noite com o nome dele. Deu a louca no gerente. Eu tô falando. Ele montava o elenco. E ele era... o responsável da noite, ele estava no cartaz, então agregou valor de mídia ao nome artístico, à carreira artística do Bruno Lambert. Não apenas isso, o Danilo lançou a sua marca de charutos e, via Danilo Gentili, o Bruno Lambert conseguiu lançar um selo dele, né? Olha isso. O Danilo Gentili. Não apenas isso, o Bruno Lambert chegou a ir no programa de noite para dar uma entrevista. Algo que... se dependesse exclusivamente dele, jamais ele conseguiria tal fato. Então ele teve uma... mais uma coisa. Você falou quantos humoristas sensacionais, artistas, criadores de conteúdo não tem nem a chance de conversar com o Danilo Gentili. E mais uma vez aqui, galera, goste você ou não do Danilo, é o apresentador de podcast, esse night show, né, na verdade. É o programa de humor, é o programa de humor mais assistido do Brasil. É o maior, cara, nível nacional. O programa de humor e entrevistas mais assistido do Brasil, Ele ganha da Globo aí quase que sempre. E eu vou falar uma coisa pra você, Elvis Ventura. Tá cheio de gente querendo sentar naquele sofazinho ali do Danilo. Sim. E não tem chance. Não tem oportunidade. Não, gente boa mesmo. E não tem chance, não tem oportunidade. Exato. Projeção nacional gigantesca do trabalho dele. Então ele estava gerente de um comedy club, ele tinha uma noite com o nome dele, ele montava o elenco, ele lançou... Que filho da puta, mano. Lançou um charuto com o nome dele. Ele foi no maior talk show do Brasil, um dos maiores do mundo, em acesso no YouTube hoje, o maior talk show do mundo. Ele foi lá dar uma entrevista, algo que, por muita gente... Ainda tem isso, né? A internet, ele ainda é maior. A poltrona do The Noite para dar uma entrevista. Ele conseguiu ter acesso, gravou entrevistas com o Edgar Vivar, o Senhor Barriga, ele começou um projeto gravando entrevistas com convidados de expressão. Por quê? Por ter o seu nome atrelado a um projeto de sucesso, que era o My Fucking Comedy Club. É isso aí. Estar trabalhando junto com uma pessoa extremamente dedicada e que... Ele, por conta de uma injustiça, o Deus tocou o coração do Danilo, de várias pessoas ao redor ali, pra trazer justiça, pra trazer uma bênção pro cara. O que o cara faz? Transforma a bênção em uma maldição. Aí depois culpa a Deus, né? Ai, meu Deus, por que tá acontecendo tanta coisa ruim comigo, né? É isso aí, pô. Vou falar uma coisa pra vocês. O bicho vai pegar daqui pra frente, depois desse vídeo do Léo Lins, muita coisa. O que a mídia não tava falando, agora vão começar. Isso aí. Mas com muito esmero, que é o Danilo Gentili, uma pessoa completamente idônea, que não tem problema nenhum com todos que trabalham com ele. Ele recebia um bom salário, um salário muito bom, não vou falar números aqui, mas assim, ele recebia um valor mensal para ser o gerente do bar, pelos shows. Entre os 10% do Brasil, Tony. Com certeza ele recebia, tá? Entre os 10% do Brasil. Ainda teve possibilidade de entrevistar pessoas de expressão. Ó, você que não sabe quanto é que os 10% do Brasil ganha, bota aí no Google. Valor médio, os 10% mais ricos no Brasil. Você vai saber mais ou menos quanto é que essa galera ganha aí. A galera... Não é tanto quanto você imagina não, tá? Mas pra maioria do brasileiro é um ótimo dinheiro, né? Para alavancar um canal próprio no YouTube. Então, olha, isso no momento onde ele estava sem nada, sem emprego, sem carreira, sem dinheiro, sem perspectiva de futuro, porque não é que tinham vários locais chamando ele para fazer show quando ele saiu do Banco Safra. Não. Então ele estava sem nada e o Danilo deu carreira, trabalho, profissão, dignidade, visibilidade, deu tudo isso para ele. E o que ele fez? Roubou dinheiro do bar, criando um esquema de rachadinha. Alguns garçons do bar, desviando dinheiro do Comedy Club. Ele fez isso durante um bom tempo. Olha aí. Você imagine o tamanho do prejuízo que ele não deu, prejudicando enormemente, é claro, o Danilo, que foi uma pessoa que tirou dinheiro do bolso para abrir esse Comedy Club, que hoje emprega diversas pessoas, não apenas comediantes. Garçom, faxineiro, funcionários. As pessoas que estão indo lá, fornecedores, espetáculos e fazendo o dinheiro girar na economia, ajudando
a manter o trabalho de diversas e diversas pessoas. Ele foi lá e desviou uma grande quantidade de dinheiro do bar. Puta merda, velho. Isso demorou um tempo até ser detectado. Provavelmente, Cara. eles deviam estar uma hora batendo os valores. Olha, mas peraí, mas os shows estão enchendo. Pô, toda quinta-feira, duas sessões lotadas, sexta, sábado. Pô, o bar frequentemente está lotado. Frequentemente está lotado. Como é que o caixa tá fechando? É pego, Tony. É pego. Baixa Mais cedo ou mais tarde é pego. E, Sim. ao longo do tempo foi chamando a atenção, até que em um dado momento, fazendo uma investigação, conseguiram detectar esse roubo. E aí, fazendo uma investigação, chegaram aí com a polícia lá no Comedy Club e desmascararam todo esse esquema ilícito Caramba, cara. cabeçado pelo Bruno Lambert. Olha, Caralho, que... Caramba, então a polícia chegou Tem que ser polícia, Tony. e desvendaram tudo, porque se o cara faz isso sem chamar a polícia, e eu já fui gerente de supermercado, galera, já fui administrador de algumas lojas aqui, eu cuidava de 150 pessoas, e de vez em quando a gente pegava alguns bandidinhos, né? Alguns funcionários bandidinhos. E você tem que chamar a polícia. Você tem que chamar a polícia, porque se você quer resolver só entre você e o cara, sobra pra você, tá? Depois ele mesmo pode atacar você, entendeu? Dizendo que você o coagiu, levantou falso testemunho, tá? Acusação falsa. E isso aí que ele falou, ele disse que fez uma investigação, então foram dias investigando pra poder ter prova, né? Até a polícia chegar. Cara, que coisa... Não, eu tô perplexo. Como é que o cara joga fora tudo isso, cara? Uma carreira inteira, uma possibilidade de ganho, é porque assim, gente, ele ganhava muito bem. Fora o que ele ganhava com a comédia e as outras possibilidades, por conta do nome dele estar atrelado a um case de sucesso. Aí ele pensa, poxa, o FDP é isso. Ele ganha 1.000, 2.000, 3.000 reais de uma vez, num esquema que ele não fez nada pra ganhar, apenas cometeu um crime e veio fácil. Aí, eu ganhei 3.000 agora, de boa. Vou continuar. Depois ganha mais 5, tem vez que ganha 10 de uma vez. Eu fico pensando esse pensamento, Não vale a pena, gente. O pensamento egoísta, narcisista e invejoso de uma pessoa dessa, Eva. Sabe por quê? Alguém que faz isso, uma pessoa que faz esse tipo de coisa. Você entra num projeto que já está caminhando, já está andando o projeto. O projeto já é um sucesso, como o Elvis falou. Um case de sucesso. No caso do Danilo Gentili, a marca dele, o nome dele. E aí você entra nesse projeto e você já quer todos os bônus desse projeto, você já quer, você exige. E você se sente no direito de ter os bônus desse projeto, fazendo o quê? Roubando. É foda isso aí, né? É lamentável. Ele, obviamente, não trabalha mais no bar e, repito, obviamente, nesse vídeo, porque não sei aonde ele vai trabalhar, mas é importante que as pessoas saibam do caráter desse cidadão. É isso aí. Você não acredita numa regeneração? Olha, eu espero que sim. Eu espero que ele coloque a mão na consciência e veja... Ele tá cravando, né, que o cara realmente fez isso. Eu espero que ele pense a respeito disso e mude as suas atitudes. É óbvio que... ele tem que sofrer as consequências do que ele fez, Tony. Confiar nele de novo. Você vai precisar, você teve um voto grande de confiança e você quebrou isso. Então agora... Não, confiar de novo, eu jamais confiaria. Até alguém falar, tá bom, vou confiar nesse sujeito. E pode ser que ele venha a ser filha da puta mais uma vez, porque veja bem, ele não teve motivo nenhum pra fazer o que ele fez. E não é a primeira vez que alguém retribui a generosidade do Danilo sendo filha da puta. Juliana tá aí pra mostrar. Lamentável, porque chega uma hora que pessoas boas começam a falar, quer saber? Não vale a Não vou pena. mais ajudar ninguém. Eu quero que vá tudo pra casa do caralho. O ser humano é um lixo que deu errado. É um experimento que não funcionou. Eu não vou mais ajudar ninguém. E eu não acho realmente que esse seja o caminho. Há pessoas boas. Não é. Não, a maioria das pessoas são boas, honestas. É bom quando a gente vê pessoas do bem vencendo e pessoas do mal recebendo a devida punição. Né? É isso aí. Justiça. Repito, por isso estou fazendo esse vídeo aqui, tornando isso público, para que cheguem mais pessoas a fama de canalha, de pessoa, a fama de ladrão, porque foi isso que o Bruno Lambert fez, uma pessoa que rouba dinheiro por da onde trabalha, ainda depois de tudo que fizeram por ele. Olha, sinceramente, é lamentável. Lamentável essa situação. Se você tá vendo esse vídeo, se você mora em São Paulo, vá lá no My Fucking Comedy Club. Agora não tem mais ninguém desviando dinheiro. Então você vai estar fazendo a economia
desse estabelecimento girar, um local que emprega tantas e tantas pessoas, muitos deles É isso aí. que utilizam esse dinheiro para alimentar as suas famílias. Então, se você puder, vá lá no My Fucking Comedy Club. Se você tiver a oportunidade de trabalhar com o Bruno Lambert, lamento, sinto muito por você. Eu não jamais. Vou ficando por aqui, não vou me delongar muito, era só para realmente tornar público essa fama de grandíssimo filho da puta do Bruno Lambert. Eu jamais confiaria de novo. Jamais. Eu não, quero distância. Total distância de pessoas assim, cara. De jeito nenhum. Não quero. É isso aí. De jeito nenhum. Ah, mas pode Tony, se regenerar? Não, a gente acredita, mas, Tony, a pessoa precisa pagar pelo que fez. E a desconfiança, ela é uma das consequências das coisas que as pessoas fazem, no caso desse. Então, ele tem que construir a confiança mais uma vez, ser humilde, se resignar de saber que as pessoas estão desconfiadas dele. É normal, é justo que as pessoas estejam desconfiadas de você. Claro. É isso que muda, é isso que a pessoa tem que entender. Olha, eu fiz uma merda no passado, você tem toda a razão de desconfiar de mim, mas eu vou provar pra você que eu mudei. Esse é o ponto. Filho da puta é filho da puta. Vamos aguardar, Elvis, o que ele vai dizer, o Bruno Lambert. O que esse cara vai falar? Qual a sua defesa? Ou por que ele fez isso? Ah, não. Eu errei. Não tem porquê, Tony. O roubou. Não tem essa. Ai, Tony, não existe justificativa pra roubo. Não existe. Sabe qual é a justificativa? Porque tem FDP em todo lugar, Tony. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Exatamente, mas eu tô curioso pra saber o que ele vai dizer, Elvis. Eu tô curioso. Você não tá curioso, meu querido herói, minha querida heroína? Então, nós vamos acompanhar esse caso aqui. Esse foi o react de hoje, os nossos 2 centavos sobre isso. Aqui no canal Heróis e Mais é assim, a gente fala de cultura pop e muito mais. Deixa seu comentário, quero saber a sua opinião. E não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Heróis e Mais.